Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Nós estamos começando mais um trimestre e esse trimestre agora nós vamos falar sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. As nossas lições estão baseadas nos ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. A lição de hoje, duas importantes mulheres na história de um povo. O texto áureo está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14, e está escrito assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Verdade prática: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 22, e também no livro de Esther, capítulo 7, versículos de 1 a 7. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro deles, apresentar o perfil de Ruth, a moabita. Segundo, traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao povo da rainha. Refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Eu estou feliz, hoje nós estamos recebendo aqui a irmã Cirlei, que é professora de uma das classes de mulheres aqui no nosso Tempo Central, e também o professor Joás, que está sempre com a gente aqui. Irmã Cirlei, muito bem-vinda. E professor Joás, bem-vindo também. Uma lição muito boa, né, irmã Cirlei? Maravilhoso. Nós vamos aprender muita coisa com essas duas mulheres de Deus, nessas 13 lições aí, começando hoje duas importantes mulheres na história de um povo e finalizando lá na 13ª lição, Esther, a portadora de boas novas. Marcelene, nós vamos trilhar nesses dois livros aí, e nos bastidores aqui eu já ouvi de você mesmo falando que os dois únicos livros da Bíblia, né, que tem o nome dessas duas mulheres, e são duas mulheres referências na Bíblia, né? Maravilhoso o comentarista da lição desse trimestre abordar, né, pastor, esses dois livros femininos, né, com o nome de os dois únicos da Bíblia, né, que leva aqui o nome de duas mulheres, Esther e Ruth. E nós vamos ser muito edificados nesse trimestre com essas lições, em nome de Jesus. Professor Joás, de forma teológica, muita coisa boa aí vindo nesse trimestre, né? Tem muita lição boa, né? Muita coisa boa. São exemplos de mulheres de fé, né? Histórias muito ricas de amor, de redenção, né? E a gente tem muito a aprender durante esse trimestre aí. Verdade. Bom, Marcelei e Joás, nós vamos, geralmente a nossa primeira lição, quem está em casa aí, nos assistindo, nos vendo aí, a nossa primeira lição é uma lição bem panorâmica, que a gente aborda todo o trimestre. Essa lição de hoje é exatamente isso. E nós já vamos começar na introdução para a gente ganhar tempo e a gente chegar lá no finalzinho falando aí desse contexto histórico, geográfico, cultural desses dois livros. Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira é ocorrida em Moabe e Belém, no período dos Juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre os anos 483 e 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Glória a Deus. Se fosse para a gente ficar só nessa introdução aqui, Marcelo, a gente já discorria todo esse tempo da lição, né? É um panorama que a introdução dá aqui do trimestre inteiro, né? E, pastor, uma coisa que me encanta nessa questão de Ruth e Esther é o Jeová Jiré, né? Do início ao fim da história desses dois livros, a gente vai ver claramente a providência de Deus, né? Ou seja, Deus tomando, né, a solução do problema antes que ele chegue, antes que ele aconteça, né, Joás? E isso é maravilhoso aos nossos olhos, e ver no contexto que nós vivemos hoje, de igreja, né,
né, no contexto cristão do mundo todo, a gente continuar acreditando que o Senhor não mudou, né? Ele é o mesmo, Ele é o Deus que antes que o problema chegue, Ele já viu e Ele já tomou tudo que tinha que ser tomado de providência para nos abençoar e guardar seu povo, né? É o Senhor que está no controle de toda a história, né, professor? A gente vê nas duas histórias aí essa providência agindo de forma muito coerente com a ética e a moral de Deus, né? Isso. Ele vai recompensar mulheres piedosas, né? Mulheres fiéis, Verdade. mulheres que estão numa posição que poderiam ter feito diferente. Exato. E agiram com integridade, com moral, né? E Deus recompensou isso, né? Agindo na história através delas, né? Muito bom. Marcilei, quando a gente olha esses dois livros do Antigo Testamento, né, muito importantes na formação, lá se a gente pegar o Antigo Testamento, a gente vê Ruth e Esther. O comentarista foi muito feliz aqui nessa colocação histórica. Foram dois períodos distantes, diferentes um do outro. Vamos colocar aí pelo menos aí entre 1000 anos a diferença dessas duas histórias. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas a gente vê Deus no controle. Amém. Do início ao fim. Todo o tempo. Isso dá na gente uma sensação de segurança e de confiabilidade em Deus. É que nós podemos confiar em Deus que Ele não vai nos decepcionar. Verdade. Se tem uma lição que a gente pode tirar assim, das duas histórias, é que Deus ele sempre está no controle. A crise não assusta Deus, a crise não deixa Deus tímido para agir. Nunca pega de surpresa. Parece até que é o ambiente que Ele gosta de intervir, de mudar as coisas, mudar as situações. Né? Verdade. No meio da crise, Deus se revela e traz solução, às vezes solução de onde não se esperava, né? E Deus traz à tona, né, à luz, uma solução que vai repercutir séculos para frente, né? A gente vê isso nas duas histórias, é muito interessante. E a gente pode falar, professor Joás, que são soluções impensáveis, né? E perfeitas. Quando se tem ali a conclusão de onde Deus queria que as coisas, sem interferir, claro, como a gente vai ver aqui no livre-arbítrio humano, né? Porque, como você falou, é completamente coerente, né, pastor? Verdade. Coerente com a sua justiça, né? Mas no final ele encaixa as coisas tão perfeitamente que isso, assim, só nos leva a honrá-lo e amá-lo e temê-lo cada vez mais, né? Porque é muito maravilhoso o agir de Deus. É além até, às vezes, da nossa compreensão, né? Verdade. Irmã Cirlei, professor Joás, nós vamos trabalhar essa lição em 3 capítulos. O primeiro deles, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. O segundo, e a gente vai trabalhar isso no segundo bloco, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. E o terceiro, mulheres de Deus como protagonistas da história. Eu amo esse livro de Ruth. Os leitores da Bíblia vão analisar, sabem disso muito bem. Parece que esse livro não tem conexão com os outros livros do Antigo Testamento. Alguns críticos falam isso, mas a gente sabe que tem muita conexão, né? A história de Ruth, a importância, o segmento da família até chegar em Davi, e a gente vai ver isso aqui. Muito bom. Vamos lá. Ponto 1, uma moabita. Eu vou ler os 3 subtópicos, alguns parágrafos, e a gente comenta o capítulo todo. Fica melhor para a compreensão de quem está acompanhando a lição com a gente. Descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. As referências estão em Números 22, de 1 a 6, Deuteronômio 23, 3 e 4 e Juízes 11, 17. Habitavam a leste do Mar Morto, hoje atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Números 25, 1 e 2, Apocalipse 2, 14. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, estão muito acima da nossa compreensão. Isso aqui é a origem aí desse termo moabita.
A família belemita. História de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Eram Elimeleque, sua mulher, Noemi e os filhos Malom e Quilom. Olha que interessante, Quilion. Matrimônio e maternidade. Essa síntese biográfica tem o seu ápice em Belém, com os dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas te vistes abrigar. Nossa Cirlei, eu fico assim de certa forma maravilhado que os moabitas, a gente já viu a descrição, eram um povo muito hostil a Israel, totalmente fora do propósito de Deus, e a gente tem uma série de referências. Daí a pouco acontece um fato na história e Deus pega algo improvável e transforma, vamos falar assim, pega uma maldição e converte aquilo numa bênção. E isso é muito bom de isso é maravilhoso. Né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pode remeter a esse versículo da Bíblia, porque a gente vê ali uma decisão, né? Não sabemos se foi na permissão de Deus, claro, mas não sabemos se foi na permissão, se foi na vontade soberana, mas na permissão de Deus. Elimeleque toma uma decisão, né? O Senhor permite que aquela família migre, né, para essa terra, porque na permissão de Deus, no livre-arbítrio do homem, ele deixa a gente fazer isso, né? Talvez não era a vontade soberana de Deus, mas na permissão de Deus isso aconteceu, e Deus ali reverteu um quadro, né? Ele realmente, e o que me maravilha é duas coisas. Primeiro, o livro levar o nome de Ruth, não de Noemi, porque não eu fiquei hoje assim, né, antes da gente se reunir, meditando, poderia ter sido o nome do livro Noemi, né? Mas não, né? Veio o nome da moabita, da Ruth, porque certamente a decisão, a escolha que ela optou, tocou o coração de Deus. Tocou. A humildade dessa mulher, a submissão dela, me leva também, professor Joás e pastor Gilberto, sabe aquele episódio de Jesus com aquela mulher, Sirofenícia, que estava ali à mesa, né, e disse para Jesus uma frase assim que tocou o coração de Deus, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, né, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E o Senhor olha para aquela mulher e fala: não, em Israel eu vi uma fé como essa. Então eu vejo Ruth, eu comparo Ruth com a fé dessa mulher, porque ela falou: teu Deus também será o meu Deus. Ou seja, ela converteu-se ao Senhor, porque ela deixou aquele paganismo da sua terra, né? Aquela cultura que ela foi criada lá em Moabe. Ela viu ali um povo totalmente longe dos preceitos do Senhor Deus Jeová, o Deus de Israel. Mas ela se converte através ali de conviver com a sogra, da vida matrimonial com aquele judeu, né? Ali daquela família israelita, né? Então isso é muito maravilhoso. Aí a gente vê aqui o povo, o gentio sendo representado na pessoa de Ruth, que achamos lugar no coração de Deus, muito embora bom. não fôssemos, né, professor Joás, o povo da promessa. Em tempos como os nossos, né, a gente vive dias sombrios, esquisitos, né? Onde a própria humanidade se divide em grupos, né? A gente não é macho e fêmea, judeu, e né, a gente faz essas divisões, essas segregações, né? A gente é muito sexista, às vezes machista, feminista e coisas desse tipo. Sim. Né? Então divisões e mais divisões, quando na verdade a gente é um povo só, né? Gerados pelo mesmo Deus, para o mesmo propósito. Todo ser humano nasce de um propósito de Deus, né? Ele tem um propósito de Deus, Deus tem um plano para ele, né? E é plano de salvação, de bênção, mas nós temos a liberdade, né? De viver isso ou não, e nos tempos que a gente vive, a gente acaba fazendo a pior escolha, né? A gente acaba se dividindo, e às vezes
pessoas que nunca leram a Bíblia acusam a Bíblia de machismo, de misoginia, de coisas desse tipo. Como assim Deus tem um povo só? Querendo e tal, que Deus esquisito. E assim, você lê um livro desse, você vê que de machismo não tem nada, de misoginia não tem nada. Ele escolheu uma mulher moabita. Pensa bem, né? E assim, fez dela uma bênção para todas as gerações futuras, para todos os povos, considerando que ela está a 3 gerações da raiz do Messias, né? Do broto de Jessé. Ela está a 3 gerações só, né? Então, Mateus registra na genealogia dele, Lucas também, né? Esse nome aí, né? Na genealogia. Então, olha se Deus é parecido com esse Deus que estão pintando por aí, né? Nesses dias esquisitos nossos, né? Não tem nada ali de machismo, não tem nada ali de misoginia, né? De nada desse tipo. Vou destacar 2 coisas aqui. Primeiro, esse episódio de Gênesis 19, de onde nasce aí esse termo moabita, né? As 2 filhas de Ló, aquele episódio de um incesto, e daí surgiu uma raça muito profana, algo de muito esquisito. E a Ruth vem dessa linhagem, desse acontecimento. A irmã Cirlei destacou o que eu quero refrisar aqui também, é que ela, por uma permissão, a família sai dos termos de Jerusalém, dos termos, e vai para outro lugar, e acontece perdas, e acontece o matrimônio, perdas, e essa mulher passa a ter contato com a serva de Deus. Verdade. E Deus pega essa história toda de complicações, de coisas doutrinárias totalmente erradas, e converte isso aí numa das histórias mais bonitas na Bíblia. E a gente sabe depois disso aí que a Ruth casa com Boaz, e daí a pouco nasce Davi. 3 gerações ali. Olha como que Deus controla a história. Por mais que a gente pense assim, puxa vida, agora saiu dos trilhos. Deus, não saiu não, isso aí é uma visão humana. Eu estou no controle da situação, vai dar tudo certo no final. O cetro ainda está na mão do Senhor e estará eternamente, né? É um rei com o cetro na mão que determina. A gente vê aquela soberania que a Cirlei falava, né? Da provisão de Deus. Você vê o cenário todo de crise, né? Sim. Um povo que saiu da sua terra, do meio da crise, para sobreviver, e foi para Moab sobreviver lá, né? Viver assim de uma forma não comum, né? Não usual deles, né? Num povo estranho, numa terra estranha. Lá naquelas condições, né? Conhece essa moça, um dos filhos se casa e tal, e vem toda aquela tragédia da morte dos homens da família, e Noemi se vê sozinha, e agora ela tem uma companhia dessa moabita que não abre mão de estar com ela, de cuidar dela, e volta para a sua terra, né? Deus, no meio da crise toda, no meio de tanta tragédia, tanta confusão, né? Deus vai restaurar a ordem, traz de volta para casa, né? Na companhia de alguém que é leal, né? Que é uma amizade confiável. Deus sabe trabalhar, né? E tem as características de Ruth também, né? Que nós falamos aí: pureza, abnegação, temor a Deus, simplicidade, humildade, convicção, fé, coragem, obediência, simplicidade, tanta coisa. E a gente vê essas características numa mulher dessa, que ela podia falar igual a outra nora de Noemi: não, volta para sua terra. Não, eu vou voltar mesmo. E ela não abriu mão. Ela falou: não, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Ela ouviu falar, né, daquele povo que ficou lá. Ela ouviu falar do Deus daquele povo. Ou seja, ela foi discipulada, né? Ela foi evangelizada. Isso chama tanta atenção para a gente, irmã Cirlei, em crer em algo assim, concreto, algo que move a nossa fé. Isso é fantástico, isso é fantástico. A sinopse do capítulo 1 é o seguinte: Ruth era uma mulher moabita, de família belemita, que escolheu viver com a sua sogra após a morte de sua esposa. E o final a gente sabe o que deu, né?
livro de Ruth é assim um Final feliz. final feliz. A gente vê o favor de Deus, a bondade de Deus explícita no livro de Ruth. Nós vamos dar uma paradinha aqui, Marcelê e Joás, para um pequeno intervalo e a gente volta já já. Dá uma segurada aí. Nós voltamos no segundo bloco com o texto, ou com o capítulo Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Olá, estamos de volta com o seu ADEC TV. Nós estamos falando do novo trimestre, o terceiro trimestre de 2024, o Deus que governa o mundo e cuida da família. E a nossa lição desse trimestre, as nossas 13 lições, estão baseadas nos livros de Ruth e também no livro de Esther. Bom, no primeiro bloco, Marcelei e Joás, nós falamos aqui do panorama bíblico do livro de Ruth. É claro que hoje está sendo só uma visão panorâmica desse livro. Agora, nas próximas aulas, nós vamos especificar aí, detalhe por detalhe, desses dois livros aí durante todo o trimestre. Agora, nós vamos falar de Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Já falamos aqui que é um período aí de aproximadamente 1000 anos, uma da outra, mas o Deus que governa e cuida da família é o mesmo Deus, né? Amém. Maravilhoso, Deus. Passou o tempo, mas Deus continua o mesmo, né? Uma sombra de variação, né? Um ambiente diferente, né? Um livro se passa em Belém, né, lá na Judéia, o outro se passa em Suzã, lá na Pérsia, né, totalmente distante, mais de 500 anos depois, né? Mais de 500 anos. E você vê as histórias parecem se complementar, né? Parece que, assim, no meio da crise, né,
Agora, um imperador sem rainha, no meio da crise, aparece uma moça que, assim como Esther, né, tem um código de ética diferenciado, né, das moças da época. É só você olhar para o que a rainha tinha feito, né, você vê. Então, a história se desenrola. A partir daí você começa a ver qual que é o caráter daquela moça, né? Uma moça sincera, devota. Quando a coisa fica mais estranha, ela vai e chama todo mundo para jejuar, né? Moça diferenciada, né? E aí a coisa começa a dar certo. Vamos falar os 3 tópicos aqui, ó. De Belém para Suzã, de órfã a rainha e no campo ou no palácio. Poderia ter falado do campo para o palácio. Ó, de Belém para Suzã, cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas. A gente já sabe aí de onde ela saiu e onde ela estava. De órfã a rainha. Suzã era a capital do novo império, e está no livro de Esther, capítulo 1, versículos 1 e 2. Lá viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Joséfo. A gente já sabe disso também. E no campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Então a gente vê 3 pontos aqui, Marcelê. De Suzã, aliás, de Belém para Suzã, que ela era também uma escrava, que Sim. Os antepassados foram deportados e ela vivia lá em Suzã. Era órfã de pai e mãe, era criada pelo primo. E naquele contexto todo, uma menina linda, bonita que era, aconteceu aquele episódio da rainha Vasti não querer se apresentar diante do rei. O rei promove um evento que vai escolher a nova rainha. Está lá Esther. Esther no meio. E disso tudo aí, a gente conhece o livro de Esther. Um camarada aí que nós vamos citar o nome dele posteriormente aí, faz uma tramóia lá para exterminar os judeus. Se extermina, exterminar toda a raça de onde viria o Salvador. Então Esther estava lá de forma providencial. E Deus dá o escape e faz a palavra dele cumprir novamente. É a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Que maravilha, viu? O contexto de vida de Esther, ela tinha tudo, né? Tudo para ser completamente o oposto disso que a Bíblia narra a respeito dela, né? Mas a gente vê aqui uma mulher submissa, obediente e muito ética. E uma das coisas que a gente, olhando aqui para a história da rainha Esther, antes de ser rainha, antes de ter a coroa na cabeça, uma menina que aprendeu o que é jejuar, porque ela foi ensinada, ela aprendeu a ouvir. Quando o tio fala, fica caladinha. Isso aí, para nós que somos mulheres, para o professor Joás e pastor Gilberto, é um desafio, porque a nossa natureza, né, biologicamente falando, nós falamos, né? Falamos e a gente fala. A mulher, ela é mais falante, né? Não generalizando, mas na grande maioria, né? A gente sabe disso. E quando o tio fala que ela se contém em dar poucas informações ou quase nenhuma informação a seu respeito, ela leva isso obedecendo à íntegra, e é o que fez toda a diferença aí, né? Então, a história de Esther, esse trimestre nós vamos assim nos deleitar. Outra coisa, coragem, né? Coragem. Costumam colocar isso na conta do masculino, né? Coragem é coisa de homem. Você vê aí uma mulher extremamente corajosa, uma moça extremamente corajosa, que para fazer a coisa certa,
na hora certa, mesmo que o ambiente não seja favorável, precisa de muita coragem, né? E ela foi lá, né, entrou na presença do rei sem ser chamada, o que era um crime na época, né? Naquela cultura. Poderia perder a vida dela, né? Poderia ter um fim, né, trágico. E ela, é isso que precisa ser feito. Se perecer, pereço. Né? Mas estou indo. Foi lá e fez o que precisava ser feito. E quantos de nós, né, precisa hoje de coragem para fazer o que precisa ser feito, né? E às vezes a gente se acovarda, né? São moças, são mulheres de Deus que são exemplos para todos nós, né? Às vezes, numas reuniões específicas se fala muito dessas moças, dessas mulheres, para mulheres, né? Mas são exemplos para nós todos, né? Exemplos todos ganhamos, né? Exemplos de fidelidade, de devoção, de coragem, que a gente precisa emular de alguma forma, né? Todas as circunstâncias, aqui no caso, tanto de Ruth, mas agora eu vou focar em Esther, todas as circunstâncias mostravam assim, não vai dar certo. Era vamos falar com todas as letras, era uma escrava, era serva de um país. Nasceu lá no cativeiro. No cativeiro, os antepassados foram deportados para lá. Não tinha uma referência paterna, porque tinha perdido o pai e a mãe, mas conheceu o Deus de Israel. E Deus mudou a história de Esther. Deus é especialista em mudar a história, né, Marcelo? Glória a Deus. Deus é fantástico nisso aí. Algo improvável, ele faz aquilo se tornar visível. É o último da filha, faz ser o primeiro. Verdade. E Deus vai trabalhando. Nossas assim. vidas aqui são exemplos disso, né? De vidas transformadas pelo Senhor. Verdade. Você imaginaria que hoje o senhor estaria, né, como um servo do Senhor, trazendo uma lição como essa, você, Joás? Eu nunca imaginava, mas o Senhor ainda faz, né? Ele fez na vida dessas mulheres, Ruth, Esther, ele ainda faz, né? O poder do Senhor é eterno. Glória a Deus por isso, né? Muito bom. Bom, nosso tempo passa, nós vamos falar muita coisa ainda do livro de Esther, mas deixa eu caminhar aqui para o ponto 3 aqui, falar de algo em comum nessas duas mulheres aqui de Deus como protagonistas da história. Primeiro, o protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus, e tem aí referência, Gênesis 1:26, Efésios 5:22 e 23, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Cumprindo os papéis, Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. E a educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Isso me encantou, essa frase aqui. Quando a gente olha, irmã Sirlei, hoje nós estamos citando Esther e Ruth, mas nós poderíamos citar aqui dezenas e dezenas de mulheres aqui que foram importantes e protagonistas na história. Deixa eu citar só uma, Débora. Juíza, né? Não é? Olha que exemplo. Uma mulher que julgava a todo o povo, porque Deus assim levantou ela. Uhum. Eu estou falando isso porque tem aqui contexto assim, né? Puxa vida, a Bíblia é machista, Deus é machista e é muito exclusivista isso aqui. Não é isso que a Bíblia mostra para nós não, tá? É como o professor Joás falou no início, descarta terminantemente esse termo aí, né? A respeito da Bíblia, a respeito de Deus, porque o nosso Senhor, ele prova, apesar de não necessitar de provar nada, mas ele, por amor a nós, ele deixa isso muito claro, né? Quanto ao cuidado dele com as mulheres, né? Quando ele quer levantar, ele levanta. Quando ele acha ali um coração aberto e disposto, ele usa. Mas eu acho que o perigo hoje que nós estamos vendo e vivendo, né, ao longo da história da humanidade é justamente a inversão de papéis, né? A inversão de valores, de papéis, de posições.
Às vezes a gente quer uma posição que não nos foi confiada e é onde a gente não dá certo. Aí vai contra o próprio Deus, né? Contra os próprios princípios do Senhor. Verdade. Professor, se tratando aí desse protagonismo, tem muitas passagens na Bíblia aí, muitos exemplos que os homens foram medrosos e Deus colocou as mulheres lá para fazer, né? Vou citar mais um, na ressurreição de Jesus. Os homens ficaram com medo de ir lá de manhã cedo, as mulheres foram as primeiras a ver o túmulo aberto. E nós estamos falando de histórias que se passam no Oriente. Olha para lá hoje, vê como que é lá, Sim. como que as mulheres são tratadas lá. Reprimidas, né? E nós estamos falando desse mesmo contexto geográfico há 2.500 anos, no caso de Esther. Isso é maravilhoso. 3.000 e poucos anos, no caso de Maravilhoso. Ruth, atrás, 3.000 anos atrás. E Débora, lá em São Gênesis. mulheres protagonistas há 3.000 anos atrás, no Oriente. Né? Pensa bem. Então, dizer que a Bíblia é machista é uma tolice sem tamanho, né? Para dizer o mínimo. Né? E, com certeza, falta de conhecimento. Né? Quem diz isso não leu a Bíblia. Né? Quem diz essas coisas não está nem um pouco familiarizado com o texto bíblico, não sabe do que se trata, não sabe o que está falando. E essas histórias estão aí para nos lembrar, né? De que para Deus não tem acepção de pessoas, não tem preto e branco, judeu, gentio, macho e fêmea. Para Deus não tem isso, né? Deus, se ele tiver que levantar alguém, ele vai levantar, sendo criança, sendo mulher, sendo jovem, sendo macho, sendo fêmea. Né? Deus vai usar quem ele tiver que usar para que os seus propósitos, né, sejam efetivados para a glória dele mesmo. Né? É assim que funciona. Pontos positivos que nós destacamos nessa lição, irmã Célia. O que a irmã acha assim, que foi mais importante nessa lição que nós estamos abrindo o nosso trimestre? E qual a recomendação para quem está assistindo, para acompanhar a gente aí e falar assim, puxa vida, essa lição eu não posso perder? Uma das coisas iniciais aqui que a gente pode pegar de tudo, que essa primeira lição realmente é o panorama, né, de todo o trimestre. Traz para a gente assim aquela pincelada do que vem por aí. Né, sim? E vale muito a pena a gente se deter a esses estudos, que com muita graça a gente vê aqui o comentarista do trimestre. Aliás, ele é um comentarista de revistas de jovens, né, para os jovens, e agora vem trazendo para a classe dos adultos aqui, né, algo assim maravilhoso, porque é um livro, eu achei interessante, pastor Gilberto, que é um livro que ele não vem com uma temática, né? Ele não vem abordando um tema específico, mas ele vem falando exatamente o trimestre todo dos livros, e a gente vai entender, vamos esmiuçar isso aqui, e a gente vai ser muito edificado. E é um convite, né, que eu faço a cada um de vocês que tem acesso, mesmo que você ainda não tem, procure adquirir a revista do trimestre, né, do terceiro trimestre de 2024, venha para a EBD, porque aqui nós estamos aqui dando uma prévia do que vem na EBD, porque, como diz, né, nossos amados pastores, né, que nos antecederam há muitos anos, que EBD só acontece e, de fato, é realizada no dia do Senhor, quando o povo do Senhor se reúne para aprender a palavra do Senhor. Então, no domingo pela manhã, na sua igreja, faça parte da EBD e vem com a gente aprender, né, com o exemplo dessas duas mulheres maravilhosas que vai enriquecer, como disse o professor Joás, não só as mulheres, mas todos da família do Senhor, que a gente tem muito para aprender com essas mulheres, com a história que a palavra do Senhor, que é a verdade, traz para a gente, né, usando como protagonistas Esther e Ruth nesse trimestre. Professor Joás, a teologia desses dois livros é profunda, né? É muito rico. Tem muita discussão, né? Falando de teologia, tem muita discussão da crítica textual, né? Sobre questões de datas, questões de cultura, né? E coisas assim. Autores.
Autores, né? Tem pelo menos 4 autores possíveis aí para o livro de Ruth, né? E, assim, mas fora isso, né? Como bons assembleanos, a gente pode olhar para esses textos também e extrair riquezas muito grandes para a vida diária, para a vida em família, né? Vai ser um dos focos durante todo o trimestre aí, né? Como que Deus intervém na história usando famílias, né? Começou do jardim uma família dentro de um barco, e dessa família dentro de um barco, e foi assim, Deus foi agindo em famílias, né? Através, ao longo da história, né? E falando dessas 2 mulheres de Deus aí, são mulheres de família, e a gente vai ver como que Deus trabalhou para que elas vivessem em família e como que era essa vida em família. Então vai ser um trimestre muito rico para nós, né? Muito bom. Bom, nós encerramos aqui. Queremos te fazer um convite para estar conosco em qualquer uma das nossas igrejas, ADEC Caratinga, em qualquer uma das nossas igrejas, aos domingos, de 8 às 10 da manhã, é quando funciona a nossa escola bíblica dominical. Se você quiser estar com a gente aqui no Tempo Central, vai ser um privilégio te receber aqui, e você pode procurar aí a irmã Cirlei, o professor Joás, que estão na classe. A irmã Cirlei está na classe das mulheres, o professor Joás é professor na classe dos jovens, e você vai ser muito bem recebido aqui. Irmã Cirlei, muito obrigado pela participação de hoje. Professor Joás, Deus abençoe vocês, tá? Eu que agradeço, né, a oportunidade que vocês estão me dando. Muito bom ter a irmã aqui com a gente, e soma muito, coopera muito. Amém. A todos, fica aqui o nosso agradecimento, e Deus te abençoe, e voltaremos na próxima semana com mais um comentário dessa lição desse trimestre que está só começando. Deus te abençoe e até lá.